Boa tarde, amados e amadas. Com grande alegria que nós citamos todas as vezes essa mesma palavra, essa mesma frase, porque é com grande alegria mesmo que nós nos encontramos na semana e Deus nos dá essa oportunidade para nós podermos refletir sobre nossa vida terrena e refletir a nossa vida com Deus. Não há nenhum extremo nessas duas condições de vida. Pelo contrário, há uma união. E uma união sólida, uma união verdadeira e uma união presente. Só que na maioria das vezes nós não nos damos conta de como essa união ela existe e é verdadeira. E muitas vezes o homem, na sua totalidade de anos de vida, ele vai adquirindo motivações. Ele vai se motivando a crescer, se motivando a fazer, a motivando em ter, motivando a acontecer, a motivando a conhecer. É errado? Não. Pelo contrário, muito bom. Mas ele não pode se perder de vista, porque se ele se perder de vista, ele vai ficar totalmente perdido na vida dele quando as coisas não funcionarem, não acontecerem da maneira que ele planejou, que ele executou, que ele administrou e que ele assim concluiu nos seus projetos. E como que nós vamos saber que isso realmente é verdade? Porque nós que somos conhecedores da palavra de Deus, que escolhemos viver pela palavra de Deus, que é o seu ensino, escolhemos estar com Deus, com a sua presença, escolhemos e nos damos oportunidade de receber o que Ele tem para nós. Não sabemos o que vem. Não sabemos o que nos acontece e nos acontecerá. Tanto que nós temos essa parte tão falha da nossa vida que nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas Deus, o Criador de tudo, o gerador de tudo, tudo está patente diante dos teus olhos. Eu sempre cito nos nossos estudos e reflexões a seguinte maneira de visualizar o que é a vida. É até engraçado, as minhas irmãs comentam comigo, mas foi legal essa sua ilustração. Então vamos lá. Nós somos a praia, não aonde está a onda. Nós somos a praia mesmo, a água, a areia. Aquela coisinha gostosa, aquela aguinha que chega, que umedece a areia, tira o calor dela, deixa ela fresca, gostosa, deixa ela úmida, deixa ela refrescante. Nós somos assim. Nós temos o controle daquilo que nós estamos vendo no presente e podemos sentir o que está acontecendo. Mas essa prainha, bem além dessas ondas que unifica, fica plana e só dá uma refrescada nessa areia, ela tem uma imensidão de água além dela. Por trás dela, atrás dela, tem este mar imenso. E este mar imenso nós colocamos que é a nossa vida. E dentro deste mar imenso existem as ondas que se levantam. Ondas menores, ondas maiores, ondas gigantes e tempestades acontecem nesse mar. E o que nós podemos fazer contra isso? Nada, porque já que nós somos a prainha, essas coisas vão chegar até nós, que é a vida. O mar simboliza a nossa vida. A prainha simboliza onde estamos na nossa vida, com as coisas visíveis que podemos ver. Mas quando se levanta aquela roda de vento
aquele cordão de vento por baixo das águas que começa a formar vento em cima e vira aquele funil e vira aquele cordão de onda até que ela começa a se desenvolver pelo lado de fora e vem e quebra aonde nós estamos ali, aí que nós começamos a rever se a onda é calma, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, se ela é assustadora. Então a nossa vida é um mar, nós nunca sabemos o que vai vir. Como sempre estamos relatando a situação de hoje que estamos vivendo. Praticamente o mundo está parado sem ação e sem reação. Ele tem que apenas aguardar todo esse maremoto ir embora. Todo esse maremoto se dissipar. E muitas vezes nós, na nossa potência, na nossa altivez, na nossa avidez, na nossa falta de visão, de sabedoria divina, fazemos o nosso caminho. Então, para esse ano que se começou 2020, muitas pessoas tinham congresso, reuniões, viagens, palestras, estava com a agenda lotada, com a agenda cheia de coisa. Por quê? Porque ele estava andando dentro do sistema que ele criou, que ele fez, que ele levantou, que ele construiu, que ele organizou. E apostando sempre que tudo iria acontecer. Mas hoje, refletindo na palavra de Deus, nós vamos ver que isso não é assim. E por isso que nós vemos que não é assim, que nós vemos que é o contrário. E em Tiago, a gente vê a maravilhosa maneira que ele usa para ilustrar quem é o homem. O homem, em primeiro lugar, nós sabemos que lá em Gênesis, relata toda a criação do homem. Ele foi feito do pó da terra. Então, nós já começamos a relatar que o pó da terra não tem consistência em si mesmo. Ele é pó. Ele apenas teve uma moldagem, porque ele foi umedecido, com certeza, e Deus assim o desenhou, o planejou o corpo humano e soprou em suas narinas. Então já dá para nós a demonstração e a amostragem, a abordagem que nós somos criados. Então nós não nos fizemos sozinhos. Deus, o nosso Pai, nos criou. E na vida debaixo do sol, Ele quer continuar andando com a gente. Mas nós, por estarmos muitas vezes ausente desse contato com Deus, dessa intimidade com Deus, de estar face a face com Deus, nós perdemos de aprender com Ele o que tem nos seus ensinos, que é a Bíblia Sagrada, onde Ele nos orienta como a vida acontece. Por isso que o mais importante de tudo é você estar com Deus face a face, do que você só aprender de Deus e não ter Ele face a face. Porque se você só aprende com Ele, você não vai confiar, você não vai esperar, você não vai viver pela fé, você não vai ter tranquilidade, você não vai ter paz, porque você não conhece aquele que dá o ensino para você. E que você pode garantir dentro de você, do seu ser, que você foi bem instruído. Está como uma pessoa segura. Porque nós sabemos a respeito de Deus quem Ele é pela tua palavra e por tudo que Ele faz por nós, quando estamos face a face com Ele. E que coisa maravilhosa que Ele nos diz. Em Tiago, ele diz assim, relata bem o nosso posicionamento diante da vida quando nós não colocamos o Senhor inserido em cada dia. Então ele nos diz assim em Tiago 4, vamos começar do versículo 13 e vamos até o 19. Então ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem, amanhã, hoje, talvez, iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã.
O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois já se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como esta vanglória, é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e este não faz, comete o pecado. Então, até o 17, onde finaliza. Então, meus amados e minhas amadas, o que nós podemos ver nesses versículos? Quem somos? Aqui é o espelho da nossa vida debaixo do sol. Quando nós lemos esses versículos, nós estamos nos vendo. Nós estamos vendo como nós nos comportamos, como nós nos situamos, como nós vemos as coisas, como nós decidimos as coisas e como nós planejamos as coisas. Você vê que é tudo nós, tudo nós. Então Tiago diz assim: ouçam agora vocês que dizem. Então ele está fazendo um chamado, né? Gente, vem aqui. Venham aqui que vocês vão ouvir uma coisa importantíssima. Ouçam agora vocês que dizem. Aí as pessoas vêm, se interessam pelo que ele está falando. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade e faremos um ano de negócio ali e vamos ganhar muito dinheiro. Olha a pretensão do homem. Estando ele imaginando no controle da tua vida, no controle do tempo, no controle das decisões, no controle no que vai acontecer, porque ele diz aqui, nós passaremos um ano. Ele já tem a confiança, plena certeza que ele vai passar. Ele nem imagina que ele não vai passar. Primeira consequência do homem, ele já diz positivamente, ele vai. Passaremos um ano, então não é menos disso. O cálculo que ele faz é de ficar muito tempo. E ali, além dele passar um ano, e ali ele vai fazer grandes negócios. E vai ganhar muito dinheiro. Como que ele pode prever tudo isso? Porque ele já tem uma extensão, porque o ontem ele fez. O ontem ele conseguiu. O ontem ele planejou, ele executou, ele vivenciou e ele concluiu o mesmo processo de planejamento que ele fala nesse momento presente. Só que ele pensa que ele vai conseguir fazer igual. Então a pretensão do homem é tão grande que ele diz, nós iremos, vamos ficar naquela cidade, vamos ficar um ano naquela cidade, fazemos negócio e ganharemos muito dinheiro. Então quer dizer, ele é independente, né? Ele não é dependente de nada e de ninguém. Então ele vai. Essa é a primeira conotação do ser humano no geral. Segunda conotação, já falando e citando Tiago para eles. Mas vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Olha a presunção, olha a prepotência, olha o orgulho, olha o ego, como você fosse o controlador de tudo, o tempo, o momento, o que você vai concluir. Aí Tiago fala, mas vocês não sabem o que pode acontecer amanhã? Que é a sua vida? Ele fala, a sua vida está no controle das tuas mãos? Você decide o dia que você vai viver, né? Que você nasce, o tempo que você vai ficar na terra e o tempo que você vai morrer? É você que decide isso? Ou tem alguém que decide isso por você? Ele está dizendo bem isso. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois ela se dissipa, ela vai embora. Então é isso que nós somos como uma nuvem. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais.
Mas nós achamos que podemos ser perpétuos. Ninguém imagina com a morte, ninguém conta com a morte. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer pensar nela, ninguém se dá conta dela. Então aqui mostra muito bem isso, que todo mundo está se dissipando dessa morte, está confiando em si mesma. Então Tiago mostra, vocês são como neblina, vocês estão aqui, daqui a pouco não estão mais. E ele diz, prosseguindo, e agora, porém, vocês se gloriam das suas pretensões? Toda vanglória como essa, ela é maligna. Toda pessoa que se vangloria, toda pessoa que se põe no altar, toda pessoa que desenha e faz os seus planos, ela é maligna. Porque ela tem confiança em si mesma, ela tem confiança que tudo está girando somente em torno dela, que ela é o centro, que ela faz, que ela gera, que ela inicia e que ela termina, que tudo tem que ser da maneira que ela conclui. E esse texto está dizendo completamente que não. Nós vamos ver o não daqui a pouco. Aí ele diz no 17, portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Além de você ter toda essa vanglória, além de você ter todo esse contato com você mesmo, com tudo aquilo que você manipula, que você organiza, que você gerencia, que você faz, você ainda tem que ver a necessidade do seu próximo. Você ainda tem que fazer por ele o que ele precisa. Porque além de você estar pecando nessa malignidade de você ser o tal, você ainda negligencia e peca quando você não ajuda, não faz o bem a quem precisa. Então, trazendo para o nosso dia de hoje, o que está acontecendo hoje? Como eu disse no início da nossa reflexão, quantas agendas lotadas, quanto congresso, quantas reuniões, quantas empresas voando para lá e para cá, resolvendo negócio. Não, nós vamos fabricar, nós vamos fazer, nós vamos explorar, nós vamos criar, nós vamos construir. Ninguém construiu mais nada. Pelo contrário, acabou tudo, parou tudo. O mundo está parado. Aonde está o poder do homem? Ele é como uma neblina. O poder dele, as ações dele, as reações dele se foi. E essa neblina é também contando com a morte. Ele pode estar vivo hoje, amanhã ele não está mais. Porque há um dono sobre nossa vida. Aquele que nos gerou, aquele que nos fez o pó da terra. E tudo que nós concluímos vem dele. Então é uma audácia nós acharmos que nós fazemos tudo sozinho. Tudo que nós conseguimos até o dia de hoje é tudo pela graça de Deus. É Ele andando conosco, é Ele nos dando saúde, é Ele nos dando força, é Ele nos dando vigor, é Ele fazendo com que a nossa máquina emocional, que o nosso psique, que o nosso psicológico, que a nossa mente inteligente, por Ele dada, desenvolva dons, talentos. Para fazer o quê? No versículo 17, a última coisa que nós vemos aqui, fazer o bem para o próximo. E o ser humano, ele é tão egoísta, tão prepotente, que ele não sabe que ele está fazendo o bem para o próximo. Ele não sabe. Porque esse sistema desse mundo, ele acha que ele estuda para ele ganhar dinheiro. Como esses homens falaram, nós vamos viajar, vamos ficar um ano e faremos grandes negócios ganhando dinheiro. Só que esses grandes negócios ganham dinheiro, vai favorecer ele, mas vai favorecer o outro também. Por quê? Porque ele vai vender o que o outro precisa. E o outro vai dar o que ele precisa. Então olha a ligação. Que ninguém está sozinho. Ninguém faz nada sozinho, precisa do outro. Se tem o açougue, é porque tem gente que vai comprar. Se tem a farmácia, é porque tem gente que vai comprar. Se tem as lojas de roupa, é porque tem gente que vai comprar. Então, eles se preparam, se constroem, se elaboram
mas na verdade é para servir o outro. Porque se não tiver o outro, para que tudo isso? Então é justamente esse texto que ele está dizendo, que nós somos muito autossuficientes, nos consideramos, e nós não somos nada. Tudo vem do Senhor, tudo vem de Deus. E nós deveríamos dizer assim, nós vamos sim, no 15 ele diz, que nós que conhecemos ao Senhor, que vivemos face a face com Ele, que conhecemos os ensinos dEle pela palavra, nós deveremos e devemos sempre dizer, e ele cita, em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque como que você pode ser a sua vida independente se você é dependente? Você é dependente de Deus para levantar a cama, porque se Ele der ordem ao seu corpo para não funcionar nada, não vai funcionar. Então Ele está trabalhando para você levantar. Se a tua mente estiver parada, estiver lenta, não estiver bem, não vai programar e não vai processar nada. E também não vai elaborar nada. É Deus trabalhando nessa mente inteligente. É uma mente inteligente trabalhando sobre uma mente inteligente que foi criada por Deus. E se Ele diz para você, você não vai hoje, suponhamos, põe algum empecilho, entra alguma coisa que interrompe o que você vai fazer, que seria, e às vezes, muitas vezes, é uma proteção para a tua vida. Ele está evitando de você fazer o que não deve, para lá na frente não vir a conta, a consequência da dor por não pedir a orientação de Deus. Então, nesse texto, nós temos 3 situações aqui que é muito importante. E situação muito importante, que nós não fazemos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós somos como uma neblina. E nós não podemos estar aonde queremos se Deus não quiser. Como hoje a gente viu. O que adianta o seu dinheiro, né? O homem, Deus falando com o homem, o que adianta o seu dinheiro? O que adianta o seu trabalho? O que adianta o seu poder? O que adianta a tua fama? O que adianta os teus status? O que adianta a tua posição, se você não pode fazer nada por si mesmo, porque tudo foi parado? Então, que nós aprendamos com essa reflexão hoje, que nós somos como neblina. Hoje nós estamos aqui, agindo, interagindo, fazendo e até estando vivo. Amanhã nós estaremos mais. Como que podemos dizer que nós vamos em tal lugar fazer isso, aquilo, outro? Se é Deus quem determina o tempo de vida e o tempo de não. E Ele conhece todas as coisas que vão chegar até nós, como eu citei no início, o mar. Hoje nós estamos em grande tempestade. Ninguém sai mais de casa. Deus sabia que essa tempestade ia chegar. Nós não. Nós somos a prainha, lembra? E as coisas só vão chegando. Só vão chegando e nós vamos vivenciando. Você pode mudar? Não, porque se pudesse mudar, já teria mudado. Mas Deus está no controle de tudo. E nós temos a oportunidade agora de vermos quem somos e de ver quem Deus nos faz ser, quando Ele permite que nós concluímos a nossa agenda. E Ele ainda diz que quando nós somos orgulhosos, altivos, nós fazemos de nós um Deus que tudo consegue, tudo pode. Isso é uma vanglória e ela é maligna, ela é do diabo, ela é satânica, porque essa fala mostra que você se pode tudo. Você pode ir, você pode chegar, você pode sentar, você pode ficar de pé, você pode concluir, você pode tirar.
Você pode tudo. Mas aqui, nesses versículos, nós vemos que nós não podemos nada. E ver que tudo que nós fazemos, nós estamos favorecendo o outro. Nós estamos ajudando o outro. E muitas vezes nós não estamos percebendo. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre a vida, sobre todas essas coisas que nós acabamos de citar. Falei para ela, muito bem, se todo mundo, ser humano, reclama do próximo, não valoriza o próximo, porque cada um tem que aprender a lidar com sentimentos, a lidar com situações, a lidar com relacionamentos, ela vai ser muito feliz. Quando ela pede para Deus, ela reconhece que Deus é tudo na vida dela, que sem Deus ela não pode fazer nada, que a sabedoria que ela vai receber é divina para ela poder ver coisas que ela não vê, ser ensinada a resolver situações, ser ensinada a concluir o que precisa ser concluído, ela vai viver em paz. E nós muitas vezes reclamamos do próximo. Aí eu disse para essa pessoa, sabe o que você faz? Faz uma experiência, não fisicamente, claro, mas visualiza na sua mente, desenha, imagina você pegando tudo que você tem, todo o seu dinheiro, todos os bens que você tem, compra uma fazenda ou vai lá no alto de uma montanha e fica lá, só você. Mas ninguém. Mas não tem cidade para você ir, não tem loja para você ir, não tem shopping para você ir, não tem cinema para você ir, não tem igreja para você ir, não tem nada para você ir. O que você vai fazer com tudo que você tem? Você vai comprar roupa, como você já tem, mas não vai ter onde ir. E não vai ter para quem mostrar. Porque essa é a vida do ser humano. É uma vida fútil e vazia. Então você não vai comprar roupa porque não tem onde ir. E não vai comprar roupa porque não tem para quem mostrar. O carro não vai andar porque não tem para onde ir. E aonde vai, não tem ninguém lá. O banco está com a conta gorda, cheia de dinheiro, mas não tem aonde usufruir ele. Você quer conversar com alguém, mas não tem ninguém. Então você vê que o ser humano não foi feito para viver só, ele precisa de relacionamento. Então dê atenção ao que Deus colocou na tua vida. Ele colocou pessoas que precisam ser amadas como você precisa ser, respeitada como você precisa ser, cuidada como você precisa ser. Precisamos ser tolerantes como elas também precisam ser. Então, quando começar em nós e a partir de nós, nós vamos começar a construir um mundo melhor. Mas não por o outro para construir. Nós vamos começar a construir. Porque quando nós começamos a construir, nós estamos levantando um alicerce bom, justo e honesto. E eu sempre digo para as pessoas, não existe pessoa boa. Você quer ser boa? Seja justa, seja honesta, seja saudável nas suas palavras, seja saudável nos relacionamentos. Porque bom é Deus. Porque Ele não olha quem somos, Ele não olha como tratamos Ele. Porque se Ele fosse olhar para isso, Ele já tinha virado as costas para nós. Por isso que nós recebemos essa graça maravilhosa, imerecível. Nunca vamos merecer estarmos diante de Deus. E nós merecemos tudo aqui embaixo, porque nós somos muito ingratos. Mas é pela misericórdia de Deus que Ele nos reconciliou, nos salvou e nos trouxe com Ele. Então, o que nós vamos fazer com essa verdade que nós vimos hoje? Esses versículos que nós memorizamos. A prepotência, não, eu vou para aquela cidade, não, se o Senhor permitir, eu vou. Eu vou levantar e vou comprar aquela roupa, não, se o Senhor permitir, eu vou lá e compro aquela roupa. Se o Senhor permitir, eu vou lá e faço aquele passeio. Se o Senhor permitir, eu vou lá e faço aquela visita. Nós seremos muito felizes na dependência de Deus
e iremos reconhecer sempre Deus em nossa vida, como Ele o cabeça, Ele o gerador de nossa vida, o condutor de nossa vida, e nós apenas o que estamos usufruindo de tudo que Ele nos dá. Essa é a nossa reflexão e é a conclusão que nós chegamos hoje de quem somos. E agradecemos a Deus por tudo que Ele faz por nós, para nós, e nós fazemos para o nosso próximo, porque assim Ele nos ensinou. Até o nosso próximo encontro, Deus abençoe e fiquem com Deus. Boa tarde, amados e amadas.